E aí, meus queridinhos, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje. E olha, eu esqueci de falar no final do vídeo de ontem uma coisa. Eu acho que eu falei para vocês lá no WhatsApp, mas eu vou recapitular aqui. Eu não expliquei para vocês as questões dessa atividade aqui, tá bom? Eu não expliquei por quê. Porque eu queria que vocês se esforçassem para pensar, gente. Olha, vocês têm que se esforçar um pouco para pensar, tá? Em todas essas questões aí. Não ficar dependendo só de mim. Então eu fiz essa experiência de vocês lerem, se esforçar para ler, tá bom? Ok? Essa atividade. E vocês tentarem responder sozinhos, tá bom? E eu só vou dar a resposta agora. Tem até aqui, tem até a resposta aqui, ó. Opa, tem a resposta aqui nessa atividade aqui, tá? É agora que vocês vão ver a resposta. Mas ontem eu quis fazer de propósito mesmo. Não expliquei para vocês, não quis dar nenhuma explicação sobre as questões, porque eu queria que vocês se esforçassem por si só. Então, nós vamos agora corrigir essa atividade aqui, tá bom? E depois eu posso fazer, eu vou passar outra atividade aí para vocês fazerem hoje, né? Se der, né? Se der eu passo, se não der, não tem problema, não passo. Vamos lá. Então vamos para essas histórias aqui, ó. Olha só a resposta dessas primeiras questões. Tchan, resposta pessoal. Ah, professor, então quer dizer que tá tudo certo. Não, nem tá tudo certo. Nem toda resposta pessoal significa que tá tudo certo. Cuidado. Vamos lá. Que sentimento ou sensações a história de Malala despertou em você? Resposta pessoal. Então você teria que dar a sua própria resposta. Você já tinha ouvido falar em Malala Yousafzai? Que parte da história mais chamou sua atenção por quê? Você já ouviu falar, sim ou não? Então me diga qual foi a parte mais importante que você fez, coloque lá e diga o porquê que chamou atenção. Vamos lá. Aqui. Vamos para essa terceira. Logo no início do texto é apresentado um grave problema vivenciado por crianças e adolescentes no Paquistão. E foi um fato decisivo para que Malala iniciasse sua luta. Qual é esse problema? Qual foi o problema que essas crianças enfrentaram? Então tá lá, ó. A extrema precariedade da educação no país, ou seja, a educação estava muito precária, estava muito ruim. Segundo a Unesco, há mais de 5 milhões de crianças entre 5 a 11 anos de idade que não frequentam a escola, além do fato de que, dessa estimativa, 2 em cada 3 são meninas. Tá aí a resposta. Bom, vamos lá para a quarta questão. Na biografia de Malala, conhecemos a forma como a igualdade de gênero é vista no Paquistão. Em que trecho do texto isso é evidenciado? Ou seja, igualdade de gênero querem dizer que homem e mulher não são iguais, não são por iguais. Tá? Deixa eu ver. A forma, ou seja, a gente vê lá como é que o homem e mulher é tratado. Eles são tratados por iguais? Ou o homem é melhor e mulher é pior, ou mulher é melhor e o homem é pior, lá no Paquistão. Como é que é tratado? Então você viu lá que no texto diz isso. Qual é a parte do texto que fala disso? Tá aqui, ó. O Paquistão ocupa o 3º pior posto do índice mundial relativo à igualdade de sexos no sistema educacional. Homem e mulher, né? Na província onde Malala vivia, a taxa de analfabetismo entre as mulheres é superior a 60%. Então é nessa parte de a gente ver que a mulher é mais discriminada do que o homem lá no Paquistão. Infelizmente, e eu vou continuar falando, infelizmente. Letra B. Quando e por que essa desigualdade de direitos se tornou mais grave no Paquistão? Quando foi que isso aconteceu? Né? Desigualdade não são iguais. Vamos lá. Quando Tehrik Talibã, braço paquistanês, infiltrou-se em Mingora, destruindo mais de 400 escolas e banindo as mulheres da vida social. Então tá aí. Foi a partir desse momento, tá bom? Quinta questão. Apesar dessa imposição, o pai de Malala se adaptou a essas regras. Então, apesar da imposição, ele ficou tranquilo, de boa? Não, tá bom, deixa assim. Ele ficou desse jeito? Como ele se posicionou?
Então, o que foi que ele fez? Ele gostou de sim ou não? Ele se adaptou a essas regras? Não. Como foi que ele se posicionou? Pois nem sempre foi um defensor da educação, pois sempre foi um defensor da educação e costumava dizer que se fosse assassinado por educar crianças, não haveria forma melhor de morrer. Então, é dessa forma. Ele gostou dessa história lá? Gostou não, porque ele sempre defendeu a educação. Sexta questão. Ainda muito jovem, Malala ganhou destaque em seu país. O que ele fez para ganhar notoriedade? Ou seja, o que foi que ele fez para ficar notável, que todo mundo... que ele fosse reconhecido? Passou a lutar pelo direito de as mulheres estudarem, isto é, defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã, algo que nem os políticos paquistaneses, por medo, faziam. Ele era linha dura. Letra B. Indignada com a situação em que vivia, Malala encontrou uma forma de denunciar as dificuldades pelas quais as meninas passavam em virtude das proibições do Talibã. Como ela fez essa denúncia e a quem incentivou? Ela começou a escrever o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa, né, para a BBC Urdu, com o pseudonome de Gul Makai, por incentivo de seu pai. Então foi assim que ela começou a denunciar as dificuldades lá da educação no país. Sétima questão. Quantas questões são mesmo que eu passei para vocês? Deixa eu olhar aqui rapidinho. 13. Sou mal. Vamos lá. Mal não, sou muito bom, tá? Estou até dando resposta para vocês. Apesar de todas as conquistas, Malala acabou sendo vítima de um atentado contra sua vida, né? Explique o que ocorreu e quando isso ocorreu. Como foi esse atentado? E quando foi que aconteceu? Foi em outubro de 2012. Homens armados entraram no ônibus escolar em que Malala viajava e dispararam 3 tiros contra ela. Foi assim que aconteceu. Letra B. O que os terroristas pretendiam? Eles conseguiram atingir seu objetivo? Explica o que aconteceu. O que eles queriam? E eles conseguiram fazer o que eles queriam? Bora explicar. Vamos lá. Eles queriam matá-la para que as manifestações públicas contra as imposições do Talibã acabassem. Era para isso que eles queriam, tá? Não conseguiram seu objetivo, pois Malala sobreviveu. Com isso, a jovem ganhou mais notoriedade, passando a ser conhecida mundialmente. E em virtude da causa de sua luta e do que passou, foi homenageada com diversos prêmios e se tornou a pessoa mais jovem a ser indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que eles queriam? Matar ela para ela parar de denunciar. Lá que o pessoal lá não está deixando as meninas estudar. Eles conseguiram fazer isso? Eles conseguiram matar ela? Não. Ela acabou sobrevivendo e ficou. E por causa disso, foi por causa disso que ela ficou mais famosa ainda. Ou seja, eles foram lá para matar ela, não conseguiram. E eles fizeram foi dar mais notoriedade para ela, foi mais conhecida. E home deles. Aí todo mundo está sabendo como é que eles são lá. Oitava questão. Em 2013, por ocasião do seu aniversário de 16 anos, em virtude de sua coragem, Malala recebeu uma homenagem muito especial e bastante significativa. De que homenagem se trata? Ela foi homenageada de alguma forma. Que homenagem foi essa? A data do seu aniversário foi oficializada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, como o Dia Malala, em homenagem aos seus esforços para garantir educação para todos. Aí a resposta. Nona questão. Vamos lá. Eu vou esconder essa palavrinha bem aqui. Após o atentado, Malala não pôde mais viver em seu país. Isso fez com que ela desistisse de sua luta em favor do direito da educação para as meninas que lá continuaram a viver. Justifique sua resposta. Deixa eu ler mais uma vez. Após o atentado, Malala não pôde mais viver em seu país. Isso fez com que ela desistisse de sua luta em favor do direito da educação para as meninas que lá vivem. Então, olha só. Ela não pôde mais viver lá no país dela. Mas, mesmo assim, ela parou de... Não, então não posso mais voltar para casa, então vou deixar de lutar por esses direitos aí. Não estou mais na minha casa. Foi assim que ela fez? Vamos lá. Ela não desistiu da luta, tanto que em 2013 conseguiu uma doação de $45 mil para um fundo criado em seu nome, direcionado à construção de uma escola para 40 meninas de 5 a 12 anos de idade no Vale do Swat. E entregou uma petição, petição é pedido, com 4 milhões de assinaturas
apelando à ONU para que se concretize o objetivo de uma educação gratuita e universal para todas as crianças. Foi isso que aconteceu, tá? Isso aqui é uma coisa para o professor, tá? Olha aí. Como você viu, o texto apresentado no início deste caderno é uma biografia. Pesquise no dicionário o significado dessa palavra, depois explique por que o texto lido pode ser assim classificado. Muito simples. Vocês, na aula de ontem eu dei a resposta disso aqui, eu expliquei o que é uma biografia. Então, só você escrever aí, né? Tá aí uma sugestão de resposta. Biografia é uma história da vida de uma pessoa. O texto do livro pode ser assim classificado porque conta uma parte, alguns acontecimentos da vida de Malala Yousafzai, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Tá terminando. Opa. Considerando a resposta da questão anterior, o que é possível afirmar em relação à veracidade das informações apresentadas na biografia? Bom, assim, será que a gente pode confiar naquele texto que a gente leu ontem, da história da Malala? Sim ou não? É possível afirmar que ali tem veracidade? Então, olha aí a resposta. É possível afirmar que uma biografia apresenta informações reais sobre a vida de uma pessoa e não mentiras, tá? Tá, então tem que escrever coisas verdadeiras. Não pode inventar coisas sobre elas, tá, gente? Por favor. É porque às vezes tem gente que inventa história só para a história daquela pessoa ficar mais bonita, não sei o quê. Vamos lá. Releia o seguinte trecho. Releia aí, já leu? Então, letra A. Na biografia lida, quem relata os fatos da vida da jovem Malala? A própria Malala ou outra pessoa que se interessou dos fatos da vida real dela? Eu já dei essa resposta também ontem, né? Se vocês forem espertos, então vocês já souberem responder isso de cara. Então, tá aí uma sugestão de resposta. Outra pessoa que se inteirou dos fatos da vida da Malala. Daquela mesma forma da atividade de ontem que eu mandei para vocês fazerem. Vocês irem perguntar, vocês irem ver lá, pesquisar sobre a vida da pessoa e escrever sobre ela, tá? Aí na letra B, sublinhe no texto acima exemplos que confirmam sua resposta à questão anterior. Então tá aqui, ó. Malala fez o primeiro discurso público, né? Então não é a Malala falando dela mesma, é alguém que falou sobre ela. Tá aqui outra, ó. Concluiu com seu aniversário coincidiu com o seu aniversário de 16 anos, então não foi assim. Coincidiu com o meu aniversário, tá? E aqui, ó, em homenagem aos seus esforços. Não foi em homenagem aos meus esforços, não. Foi aos seus esforços, aos esforços dela. 13ª, releia a biografia de Malala e explique como é apresentada a sequência dos fatos nesse gênero textual, né? Ou seja, como é que os fatos são apresentados? Em ordem, é tudo bagunçado, em ordem cronológica, como é que é, tá? E tá aí, ó, a resposta. Em uma biografia, os fatos são apresentados cronologicamente, ou seja, tudo em ordem. Aconteceu ontem, depois foi hoje, depois foi amanhã e depois foi depois de amanhã. Ele não está contando a história de hoje, depois a história de ontem, depois da história de depois de amanhã, não. É tudo na ordem cronológica. Isto é, de acordo com a ordem em que foram acontecendo na vida da pessoa. Dos mais antigos para os mais recentes. E 14ª e última questão. A escrita de uma biografia pode ser realizada com diferentes objetivos. Leia as afirmativas a seguir, marque o que se refere à biografia de Malala. A resposta certa é a letra B, que vocês já fizeram aí. Beleza? E agora eu tenho essa outra palavra aí, que é uma palavra de que... Essa outra palavra, outra atividade. Essa atividade vocês vão fazer aí, gente, que é para ajudar vocês a vocês conhecerem mais as questões, tá bom? E eu vou explicar cada uma delas aí para vocês. É pouca questão, é somente 4 questões aqui, tá bom? Então vamos ler cada uma dessas questões aí para você. Releia o trecho a seguir. Opa, deixa eu aumentar. Releia o trecho a seguir. Ó, a página, esqueci de dizer a página 14, tá? Aqui embaixo, ó, página 14. Releia o trecho a seguir e observe o emprego da palavra ícone. Malala já havia se tornado um ícone para as meninas da região por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã, algo que nem os políticos paquistaneses faziam por medo. Ela é corajosa, viu? Letra A. Você sabe qual é o significado da palavra ícone? Pensa aí. Pesquise o significado dessa palavra no dicionário e conheça os diferentes significados que ela apresenta. Essa letra A não é para vocês responderem nada.
Isso aí só é um direcionamento para vocês, então não precisa responder nada. Você vai responder na letra B. Com qual significado a palavra ícone foi empregada no trecho da biografia acima? Então, depois que vocês pesquisaram a palavra ícone aqui na letra A, agora vocês vão me dizer qual é o sentido dessa palavra ícone bem aqui, ó, tá? Aí vocês vão escrever aqui na letra B. Entendeu? Com qual sentido, que significado a palavra ícone tem nessa parte aí desse texto. Letra C. Que outra palavra poderia ter sido empregada para indicar que Malala se tornou referência às jovens da região onde vivia? Ou seja, qual é a outra palavra que eu poderia dar para Malala para dizer assim, essa pessoa que foi muito importante para todas as outras meninas, as outras jovens da região onde ela vivia? Qual é a outra palavra que eu posso dar para ela também, até no lugar da palavra ícone? Programa, símbolo ou identidade, tá? Qual dessas três palavras eu também poderia dar para Malala? Pensa aí e marque aí na letra C. Segunda questão. Releia este trecho da biografia de Malala e observe os verbos destacados. Depois responda o que se pede. Eu vou só ler os verbos, tá? Mudava, escondia, usava, começou, enfrentava e tornou-se. Em qual tempo verbal foram empregados os verbos destacados? No presente, no pretérito ou no futuro? Para quem não lembra o que é pretérito é passado, viu, gente? Tem gente que ainda fica me perguntando o que é pretérito. Pretérito é passado. Então é presente, passado ou futuro que esses verbos estão, tá? Marque aí a opção correta. Letra B. O tempo verbal empregado nesse e nos demais trechos faz referência especificamente a fatos da vida de Malala. Explique por que esse tempo verbal foi empregado. Boa pergunta. Você acabou de marcar aí qual foi o tempo verbal. Esses tempos verbais estão se referindo à vida dela, tá? Mas por que ele usou esse tempo verbal? Digamos que você marcou que foi presente. Por que você acha que para falar da vida dela, eles têm que usar os verbos no presente? Você marcou passado. Por que eles usam o tempo passado para se referir à vida dela? Você marcou o futuro. Por que eles usam o tempo futuro para se referir à vida de Malala? Entendeu? Por que eles usam esse tempo verbal? Terceira questão. Vem para cá. Assinale a alternativa que identifica a linguagem empregada na biografia. Isso é muito bom. A linguagem, o jeito que é falado, o jeito que é escrito o texto, tá? Então, ó, foi empregada uma linguagem subjetiva, pois o autor da biografia expressa os fatos da vida de Malala, destacando principalmente os seus sentimentos e suas emoções em relação aos fatos ocorridos. Ou seja, na hora que o autor estava escrevendo, ele colocou tudo aquilo que ele pensava, todos os seus sentimentos, ele escreveu se ele gostou, se ele não gostou. Foi assim? Marque aí, ou não. Foi empregada uma linguagem subjetiva, pois o autor da biografia relatou fatos reais e fictícios da vida da Malala. Então, ele falou coisas reais e coisas fictícias da vida dela? Se foi, marque aí. Letra C. Foi empregada uma linguagem objetiva, pois o autor da biografia relatou fatos que realmente ocorreram com Malala, pois isso apresentou de forma mais imparcial, ou seja, ele não deu a opinião dele. Tá? Imparcial quer dizer ele não deu a opinião dele. Possível. Então, letra A, B ou C. Marque lá. Quarta questão. Deixa eu ver aqui. Certo. As aspas são um recurso gráfico que pode ser empregado com diferentes objetivos. Veja. Uso das aspas. Né? As aspas, aquele bichinho faz assim. Para indicar que se trata da fala de uma pessoa ou personagem citado no texto, ou seja, para falar as citações. Pode ser que na hora de um texto vocês vejam uma frase lá com aspas, que dali quer dizer que possa ser uma fala de alguém. Letra B. Para indicar que o trecho lido é um texto citado de outra fonte escrita, transcrição de outros textos. Às vezes essa frase também pode ser um pedaço de outro texto que eu li. Eu estou escrevendo um texto, mas para escrever esse texto, eu li outro texto. Aí eu vou pegar um pedaço daquele outro texto que eu li, vou escrever aqui e eu boto entre aspas. Pode ser esse também. Letra C. Para indicar que uma palavra ou expressão está sendo usada
com outro sentido diferente do habitual, por exemplo, com ironia, ou para destacar gírias, palavras com erros gramaticais, expressões estrangeiras, etc. Às vezes você está escrevendo um texto na linguagem formal, aí você quer colocar uma gíria ali, né? Uma gíria não é própria da linguagem formal, é da linguagem informal. Mas eu quero porque eu quero botar uma gíria ali. Então se eu botei uma gíria, eu tenho que botar entre aspas, porque aquela gíria não faz parte daquele texto ali, tá bom? Ok? Letra D. Para destacar nomes de publicações literárias, artigos científicos, capítulos de livros, revistas, jornais ou obras artísticas, de título geral, música, texto, datas comemorativas, tá? Então, às vezes eu estou escrevendo um texto, aí eu quero colocar o nome de um livro que eu estou lendo. Aí eu posso botar o nome desse livro entre aspas, tá? Para destacar que é um livro. Muito bem. Então, esses são todos os usos das aspas. Leia os trechos da biografia apresentada a seguir e aponte o uso das aspas conforme a classificação do quadro. Então, olha lá. Letra A. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Ah, só lembrando, tá? Todas essas palavras aqui, ó, entre aspas, elas são tiradas do texto, tá? Todas elas são tiradas do texto. São palavras que estão lá no texto que estão entre aspas. Aí você vai fazer o seguinte. Na letra A tá escrito isso aí, ó. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta pode mudar o mundo. Essa frase está entre aspas, mas o que ela representa? Ela representa a letra A, B, C ou D. Aí você vai colocar aqui, nesse quadradozinho aqui, a letra A, B, C ou D. Ela está representando o quê? E assim por diante. Na letra B, não haveria forma melhor de morrer. E aí? Essa palavra está entre aspas, representa o quê desses quatro aí? Aí você bota lá, letra A, B, C ou D. Letra C. Diário de uma estudante paquistanesa. E aí? Mesma coisa. Letra D. The New York Times. Letra E. Class não sei falar inglês não. Direito não. Dismissed. Acho que é assim. Dismissed, sei lá. Letra F. Anunciar a primeira subvenção do Fundo Malala é o momento mais feliz da minha vida. Convido a todos a apoiarem o Fundo Malala para que possamos passar da educação de 40 meninas a 40 milhões de meninos. E letra G, Dia da Malala, certo? Aqui está, gente, ó, um resumo do que é a biografia, nesse textinho aí que eu estou passando a câmera em cima. Tá? Vocês leiam aí, eu não vou ler para vocês não, tá? Aí vocês veem lá. Depois a gente vai ver isso aqui também. Então, essa é a atividade de agora. Vocês vão ter que me responder agora e me enviar agora, tá? Eu vou ser bonzinho, até 6 horas da tarde vocês podem me mandar essa atividade aí. Também no link que está aí na descrição deste vídeo. Tá ok? Beleza, gente? Gostei de estar aqui com vocês. Eu vejo vocês na próxima aula, tá? Qualquer dúvida me chame. Eu ainda estou aí no meu horário. Beijo para vocês e tchau!